Boa tarde, galera. Gente, eu fiz a minha guia aqui, né, para não me perder, e eu peço a atenção de vocês para alguns tópicos que eu vou levantar aqui, relativos a essa tão importante e bela luta que a população brasileira está fazendo em defesa da educação. Bom, nas eleições do ano passado, todos vocês já sabem que o povo brasileiro foi vítima de um grande engodo, né? Um engodo da elite econômica brasileira que se associou com a mídia, tá? Com a mídia prevalente, com a mídia, vamos dizer, comercial, né? Para promover uma pessoa ignorante, uma pessoa tosca. Uma coisa que faz até vergonha para os brasileiros quando este representante do Brasil vai ao exterior, porque é uma figura completamente tosca, uma coisa que não tem nem como descrever. É um destrambelhado com um governo de destrambelhados, né? Bom, e aí, como que eles vão procurar se afirmar? Com um discurso violento, com um discurso de bala, chegando ao cúmulo que o símbolo da campanha era este aqui, né? Uma arma. Querem coisa mais ridícula, coisa mais baixa, né? E, no entanto, ele foi eleito através de fake news e disso que eu estou dizendo que foi um grande engodo. E esse governo tem uma desconfiança, né, muito forte da universidade, né? Da universidade, dos institutos de pesquisa. Por quê? Porque esse é um governo de ultradireita, tá? Que acusa a universidade de ser uma trincheira de uma coisa que eles inventaram chamada marxismo cultural, né? Uma bobagem. E aí eles ficam dizendo que na universidade a gente só faz baderna, fuma maconha e etc. É um absurdo, uma coisa completamente desprovida de sentido, como eu pretendo daqui a pouco demonstrar. Bom, nas manifestações do domingo, do dia 26, nós podemos ver, por exemplo, um grupo de manifestantes, apoiadores do governo, arrancando uma faixa na fachada do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, em que estava escrito apenas "em defesa da educação". O cara vai lá, arranca a faixa e ele é aplaudido. Ainda tem quem bata palma e fique falando, é mesmo, arranca a faixa, que é de baderneiros. Ora, gente, educação, ciência e cultura são coisas que trazem reflexão, né? Nos fazem pensar. Ler os livros, ler os artigos científicos e aprofundar o nosso conhecimento nos faz o quê? Pensar, refletir. É justamente isso que eles não querem que a gente faça, né? Quanto mais a gente pensar e refletir, mais a gente vai descobrir o engodo que eles são em todos os aspectos. Não só no aspecto econômico, né? Mas no aspecto, em todos os aspectos. Eu não consigo lembrar de nenhum, né, aspecto em que eles não sejam um engodo, né? E que a população brasileira está sendo levada no bico, tá? Por Paulo Guedes, com promessa de melhorar a economia, com reforma da Previdência, que supostamente é ela que vai salvar a economia do Brasil. Querem coisa mais absurda do que isso? Gente, é só parar para pensar, né? 40% do que o Brasil arrecada vai para pagar a dívida de banqueiro, vai para o bolso do Paulo Guedes, ele é banqueiro. Então, como é que ele vai querer mudar um negócio desse? Claro que ele vai querer que os 40% do orçamento brasileiro continue aí para pagar dívida de banco, não é? E claro que para isso precisa tirar da educação e da saúde. Gente, nós, professores universitários, e é isso que eu queria falar para vocês, estamos lá na USP, por exemplo, eu estou na Faculdade de Medicina, sou pesquisador, trabalho com vírus. A gente fica ali trabalhando duro para formar os médicos, os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, etc, uma coleção de cursos, ciências biomédicas, e formar mestres, doutores, pós-doutores. Para isso, a gente precisa do dinheiro público, a gente precisa do dinheiro da CAPES, do CNPq, para as bolsas de estudo desses estudantes que fazem 95% da pesquisa que é feita no Brasil. 95% da pesquisa feita no Brasil é feita em universidades públicas, nas federais, nas estaduais, tá certo? E é isso que eles estão ameaçando quando fazem esses cortes, tá? E ameaçam tirar 30% do recurso de uma hora para outra. Bom,
Então eu gostaria de raciocinar rapidamente com vocês em 3 vertentes que eu acho que explicam mais ou menos a situação atual da educação. O primeiro é um aspecto econômico. Qual é o aspecto econômico que eu vejo no bolsonarismo, tá? É um governo neoliberal, colonialista, capacho, que sai daqui e vai bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, que não consegue ser sequer recebido pelos governantes dos outros países, de tão capacho que é, porque ninguém gosta de pusilânime, nem o dominador gosta do pusilânime, né? E o Brasil está sendo pusilânime, né? Demonstrando uma covardia internacional tremenda, tá? Pois bem, esse pessoal encara a educação superior como mercado. É um mercado. O que eles querem? Encolher a universidade pública, expandir a universidade privada, tá certo? E eles falam, o ex-ministro que foi demitido falou que ele achava que a universidade era coisa para elite, só a elite que tem que ir para a universidade. E, gente, quem é que é a elite do Brasil? Olha só, é a elite do atraso, tá certo? A elite do atraso. Essa elite que trata o povo ainda como ralé, tá? No tempo da senzala. Bom, dinheiro gasto em educação e ciência não some por mágica, gente. Vocês não ficam pensando que o dinheiro vai lá para a USP e que os alunos rasgam o dinheiro e jogam no lixo, tá? O dinheiro é para pagar salário de funcionário, para pagar bolsa, para pagar reagente no laboratório, para pagar insumo, para comprar equipamento que a gente precisa para fazer pesquisa e descobrir coisas, tá certo? Bom, o maior multiplicador do PIB, o maior de todos os multiplicadores do PIB, isso é estudo feito por quem entende, não é por mim não, é investir em ciência e tecnologia, porque isso dá retorno. Educação não é gasto, educação é investimento. Isso volta como vacina, isso volta como remédio. Isso eu estou falando só de remédio e vacina, porque eu sou da área de saúde, mas tem as engenharias, tem toda... Bom, enfim, todos os ramos do conhecimento, inclusive as ciências humanas, né, que estão sendo tão desprezadas por esse governo fascista, que acha que sociologia, psicologia e ciência social, por exemplo, são áreas que não precisariam nem sequer existir, porque não dão retorno econômico. Eles são uns truculentos, eles são toscos, né? Não conhecem a história, não estudaram, não leram, né? É absurdo isso. Bom, segundo a Auditoria Cidadã da Dívida, e esse é um dado que eu acho muito importante, em 2018, que foi o ano passado, o Brasil gastou 40% do orçamento pagando banqueiro. E só menos de 4% com a educação, cerca de 4% com saúde, tá? Raciocinem, gente. Vamos raciocinar para onde está indo esse tal de pagamento da dívida pública. E são juros, juro. Eles estão pagando juros sobre juros sobre juros de uma dívida que talvez nem exista, tá? Precisaria estar fazendo uma auditoria completa dessa dívida, e justamente é o site da Auditoria Cidadã da Dívida que publica esses números. Pois bem, um governo que faz isso e que dá o dinheiro para banqueiro não vai querer investir em educação. Então, cortar investimento em educação e ciência é um erro grave, tá? Que gera ignorância, gera obscurantismo, gera uma série de coisas, inclusive nos faz subservientes, porque o Brasil vai ficar dependente de outras nações e vamos só produzir alimentos, commodities para exportar e vamos ser um povo ignorante, tá? Que não controla o seu destino. Bom, escravo, boa palavra. Bom, agora, isso é o aspecto econômico. Deixa eu falar só uma coisa. Eles dizem, nos Estados Unidos e na Europa, que não precisa dar dinheiro público para a universidade. Por quê? Porque o dinheiro privado deveria fluir para fazer pesquisa nos institutos privados. É mentira, isso é mentira. Nem os Estados Unidos, que é o cúmulo do capitalismo, nem lá o dinheiro é suficiente das entidades privadas para fazer pesquisa. Olha só, lá nos Estados Unidos, 60% dos recursos gastos em pesquisa são recursos públicos. São recursos públicos, mesmo lá, tá certo? Na Europa chega a quase 80%, tá? Na verdade é 77%. Então, gente, não há ciência sem política pública. Não há ciência sem política pública. Vamos insistir nisso, né? O governo precisa. Então, o segundo elemento do tripé que eu falei que ia abordar é o aspecto social. Olha, houve uma expansão inédita no ensino superior do Brasil nos governos progressistas nos últimos governos progressistas, tá? Bom,
Olha só, por causa de programas como FIES, ProUni, né? E por causa das políticas de cotas de admissão de pretos, pardos e índios nas universidades públicas, aumentou, né, a inclusão social em ensino superior. Bom, 67% em 2014, 67% dos estudantes das universidades federais já eram provenientes das classes D e E. Isso é muito importante, mas isso é claro que isso incomoda profundamente uma elite que acha que só quem é rico e que pode pagar é que pode ter educação superior, tá certo? Então, e a gente não pode. Isso incomodou muito a eles, né? O ex-ministro da Educação chegou a dizer isso, como eu falei há pouco, né? Que só devia estudar na universidade quem pudesse pagar. Bom, só 18% dos estudantes em idade universitária estão na universidade no Brasil. Somente 18%. Contra a média da OCDE, que é mais de 30%. Tá? Chega a 33%. Então, nós precisamos dobrar o número de alunos nas universidades e não de cortar recursos, gente. Né? E não de cortar recursos. Né? Bom, e por último, o aspecto ideológico, que eu acho que é um ingrediente fundamental desse governo verdadeiramente fascínora que está ocupando aí o Planalto. O fascismo se caracteriza por atacar locais de produção de ciência e de conhecimento. Fascista não gosta de gente que sabe. Fascista gosta de terra plana, né? Fascista gosta de dizer que não precisa tomar vacina, tá? Que vacina não serve para nada, tá? Então eles são obscurantistas, eles gostam de escurecer as coisas, tá? Isso é uma coisa horrível. Eu às vezes fico angustiado de imaginar que nós pulamos, de repente, o Brasil pulou para um rumo fascista com esse governo. Nós temos que lutar contra isso, minha gente. Vamos lutar! Bom, e aí, eles ficam dizendo que o que a gente faz na universidade é balbúrdia, baderna. Olha só. Bom, e eles tentam estigmatizar, né, o espaço universitário com isso. Então, se é baderna, então vamos ver. O Brasil é o 13º país do mundo que mais produz pesquisa. Tá? Isso não é pouco. Tá? Isso não é pouco. Isso não é balbúrdia. Isso não é baderna. Se fosse assim, olha só. A gente tem que agradecer um bocado de baderneiro. Que é baderneiro que estuda resistência de micróbio e antibiótico, desenvolvimento de método de controle da dengue. Baderneiro que estuda epidemiologia e distribuição do HIV, da AIDS. Baderneiro que luta contra Zika, contra chikungunya, contra as epidemias de vírus, que testa vacina para gripe, que faz tratamento de melhoramento da asma, que descobre remédio para hipertensão, que foi usado no mundo inteiro, já é usado no mundo inteiro, foi descoberto na USP aqui de Ribeirão Preto, gente. Tá? Isso não é baderna. Isso não é baderna. É revoltante você ser taxado de baderneiro e de balburdieiro por causa do seu trabalho, né? Então, o pensamento universitário é basicamente anticolonial. O espaço acadêmico é um espaço de pensamento e a gente tem que defender. Então, eles vão querer reduzir, eles vão querer cortar, tá? E não só isso, eles vão querer interferir a ponto de terem pedido ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal licença para a polícia ir para dentro da universidade para vigiar o pensamento acadêmico. Isso é coisa de anteontem ou de ontem, tá? Não é? Olha só, que absurdo. Quer dizer que agora o pensamento vai ser patrulhado dentro da universidade declaradamente com autorização do Supremo Tribunal Federal. Gente, nem na ditadura militar isso aconteceu. Na ditadura eles faziam, mas faziam disfarçado. Agora é declarado, né? Declarado. Nós vamos mandar a polícia para dentro da universidade. A gente tem que falar não. Não! Mas é na rua, como a gente está agora, que a gente está de corpo. Não é nas redes sociais. Rede social é útil para algumas coisas, mas a gente tem que estar aqui. Assim como a gente estava no dia 15 de maio, a gente está aqui de novo no dia 30 e a gente voltará no dia 14 de junho com todos para ocupar as ruas, tá? Ocupar as ruas do Brasil todo para mostrar que a gente acordou. Isso não vai continuar, a gente vai barrar, certo? Gente, então, para terminar, não aos cortes na educação e a ciência, por mais livros e menos armas e mais escolas e menos milícia.